Olá, estudantes do sétimo ano! Eu sou o professor Bruno e, mais uma vez, nós vamos estar juntos aprendendo matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o cálculo de porcentagens de um número natural. Dentro desse tópico maior, nós vamos ler e interpretar problemas que envolvam porcentagens, calcular porcentagens por meio da proporcionalidade, calcular porcentagens por meio da multiplicação de frações de quantidade e estudar sobre regra de 3 simples. Vamos lá? Você já ouviu falar em porcentagem? Porcentagem está presente no nosso dia a dia intensamente, sobretudo nas nossas relações de compra, de consumo, ou seja, nas nossas relações comerciais. O importante é a gente saber que porcentagem representa parte de um todo, e esse todo tem um parâmetro que é de 100. Por isso que se chama porcentagem. Algo que está sobre 100, algo que tem um parâmetro 100. Vamos ver algumas situações da porcentagem no nosso dia a dia. Observe só. Já enviamos 80% dos 1.000 ventiladores encomendados. Essa informação de 80% de 1.000 significa que a cada 100 ventiladores, 80 foram já encomendados, certo? Estou pegando a referência de 100%. Outro exemplo, grande liquidação, 40% de desconto nos valores de todos os artigos. Então, nessa loja, que está de 40% de desconto, a cada R$ 100 de compra, você vai economizar, em vez de pagar 100, você vai pagar 60, porque 40 é o valor do desconto. Então, vocês perceberam que as porcentagens estão de fato na nossa vida cotidiana, principalmente nas nossas relações de compra, consumo e situações financeiras? Vamos analisar um exemplo de como calcular a porcentagem de alguma coisa. Exemplo 1. Tiago quer comprar uma bicicleta que custa R$ 300. Essa bicicleta está com desconto de 15%. Qual o valor a ser pago por Tiago na bicicleta após aplicado o desconto? Então, vamos lá à sua resolução. O Tiago quer comprar uma bicicleta que custa R$ 300. E essa bicicleta está com um desconto de 15%. 15% refere-se a 100, ou seja, 15% de R$ 100 é R$ 15. São R$ 15. 15% de 100 são 15, porque 15% já é algo referido a 100. Então, se eu dobrar esse valor para 200, 15% de 200, 200 é o dobro de 100. Consequentemente, se o valor era 15, eu quero o dobro de 15, 30. Então, 15% de 200, R$ 30. Só que a bicicleta custa R$ 300. Então, vou aumentar mais 100 aqui. Eu quero calcular 15% de 300. Se a cada 100 eu estou aumentando 15, para 100, R$ 15, para R$ 200 o desconto de 30, para 300 eu vou aumentar mais 15. Então, R$ 45 é o valor do desconto. Então, como que eu sei qual que é o preço que o Tiago vai pagar por essa bicicleta? Basta eu fazer o preço inicial dela, que é R$ 300, menos R$ 45. Desagrupando 3, vai ficar 2, aqui 9 e aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. 2, repete. Então, o valor que o Tiago vai pagar pela bicicleta é R$ 255. O segundo exemplo. Rosa foi comprar um carro à vista. À vista é quando se tem a intenção de não parcelar e fazer o pagamento de uma única vez. O valor do carro era de R$ 50.000. Porém, à vista, havia um desconto de 8%. Qual foi o valor de desconto obtido por Rosa na compra do carro, se esse carro foi pago à vista?
Então, vamos para a resolução. Eu quero calcular o desconto de 8% no valor do carro que custa R$ 50.000. 8% é algo que está na referência de 100%. Então, 8% de R$ 100 é R$ 8, porque 8% significa 8 partes das 100 que eu tenho. Então, de R$ 100 eu já localizei que é R$ 8. Se eu quero achar de 50.000, eu preciso fazer alguma operação com 100 que vai me gerar 50.000. Que número vezes 100 vai me gerar 50.000? Basta eu multiplicar o 100 por 500. Quando eu multiplico 100 por 500, eu vou ter 50.000. Então, 8% de 50.000 vai ser essa multiplicação de 500, que eu fiz de 100 para dar 50.000, só que agora pelo meu valor que eu tinha, que era 8% de 100, que era R$ 8. Então, eu vou multiplicar 500 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. E 8 vezes 5, 40. Então, eu sei que o meu desconto vai ser de R$ 4.000. Para saber o valor que vai custar o carro, basta eu subtrair 50.000 menos o valor do desconto. 50.000 menos 4.000 vai dar exatos R$ 46.000. Então, o valor do carro já com desconto, R$ 46.000. Ok, com esses dois exemplos, a gente pode pensar na relação das porcentagens com as frações e com os números decimais. Como nós falamos anteriormente, as porcentagens elas estão em relação constante com o número 100. Por isso elas se chamam porcentagem, porque tem relação direta com o 100. Eu coloquei algumas porcentagens aqui nesta tabela, na primeira coluna. Observe só. 5%, 26% e 73%. A gente já sabe transformar esses 5% em uma fração. 5% significa 5 partes de 100. 5 partes de 100, ou seja, 5 sobre 100. 5 centésimos. Como a gente já viu que é muito fácil transformar as frações em números decimais, a própria leitura de 5 centésimos vai me gerar 0,05, que na leitura 5 centésimos. Já o número 26% representa 26 partes de um todo que foi dividido em 100. Daí eu tenho a minha fração, 26 centésimos, ou 26 sobre 100. 26 centésimos em número decimal, 0,26. E por último, nós temos 73%, representado na fração 73 sobre 100, ou 73 por 100, que em número decimal fica 0,73. Por que nós estamos fazendo essa relação de transformar porcentagens em frações ou frações em números decimais? Porque é possível calcular porcentagens por meio de frações de quantidade. Vamos observar aqui. Calcule 12% de R$ 200. 12% é igual a 12 sobre 100, a fração 12 por 100. 12 sobre 100. 12 sobre 100 é uma fração, e a gente pode calcular essa fração, 12 sobre 100, de 200. Para calcular uma fração de quantidade de um número, basta eu pegar o número de referência, que é o 200, dividir pelo denominador da fração, que no caso aqui é 100, vocês podem ver de laranjado, 200 dividido por 100, que é igual a 2, e o resultado multiplicar pelo número de cima, que no caso nós temos o número 12. 2 vezes 12, ou seja, R$ 26. Relembrando, para calcular uma fração de quantidade, basta você pegar o número de referência, dividir pelo denominador, o resultado multiplicar pelo numerador. 200 dividido por 100, 2. 2 vezes 12, 26. Então, logo, nós temos que 12% de 200
é R$ 26. Uma coisa interessante sobre as frações é o tamanho das porcentagens, é o tamanho que elas ocupam, certo? Quanto mais a porcentagem se aproxima de 100, maior é o número que a representa. Nós estamos falando de uma quantidade muito grande quando o número se aproxima de 100. E quanto mais distante o número estiver de 100, menor é a porcentagem. Para a gente entender essa situação, nós temos esse esquema de figuras. Nós temos a representação de 100%, 85%, 75%, 66%, 50%, 33%, 25%, 12% e 0%. Tá vendo que quando eu tenho uma fração, por exemplo, a segunda que aparece aí, de 85, eu tenho um espaço amarelo ocupado maior aí da minha figura, porque 85% é um valor muito alto. Quando eu tenho, por exemplo, 12%, que está lá na última linha da minha penúltima figura, eu tenho só um espacinho amarelo, bem pequenininho, porque ele representa uma quantidade menor. Então, quanto mais o número, a porcentagem se aproxima de 100, maior é a quantidade que ela vai ser representada. E quanto menor, menor será o número também. Vamos à nossa revisão da aula de hoje. Nesta aula, nós compreendemos o conceito sobre o que é porcentagem, identificando a sua relação com o parâmetro de 100. Desenvolvemos cálculos de porcentagem utilizando diversas estratégias de resolução. Entre essas estratégias de resolução, nós identificamos os problemas por meio da proporcionalidade e também por meio das frações de quantidade. Resolvemos situações, problemas envolvendo cálculos de porcentagem. Agora é com você. Assista aos programas do Conexão Escola, façam os exercícios e até a próxima aula de matemática.